Muito boa noite a todos. Laroye, Chu, muito legal estar aqui de volta com o nosso programa Resenha de Preto. Mais uma vez aqui, toda quinta-feira, às 8h30 da noite, a gente vai estar aqui conversando com pessoas distintas, diferentes, falando sobre religião, sobre futebol, sobre política, mas sobre vários outros assuntos, mas de uma forma de resenha. Como vocês já viram no último programa, resenha é aquela conversa que a gente fala de tudo um pouco, mas sempre com respeito, sempre respeitando a opinião do outro, mesmo que essa opinião seja tão contrária à tua, né? Então, em tempos em que onde todo mundo falta razão, falta pão, onde falta pão, todo mundo perde a razão, nós precisamos ter muito claro, ter muito escuro de que precisamos respeitar o próximo. E assim, rapaziada, a minha régua vai subindo, vai subindo. E hoje a régua está comandante Jefferson aqui online com a gente. É um prazer enorme recebê-lo. Muito obrigado pela oportunidade de conversar comigo e conversar com todo mundo na Resenha de Preto. Sejam muito bem-vindos, coronel. Muito obrigado, Antônio. Não, que isso. Muito obrigado, Marco Antônio. Obrigado a quem está nos vendo aí nesse momento aí, essa oportunidade de estarmos aqui conversando dessa forma muito carismática, né, em forma de resenha, de muito leve, né? Esqueci a palavra, como é que se colocaria nesse sentido, né? Leveza, dessa leveza, né? Leveza. De estarmos falando sobre assuntos sérios e importantes para a nossa construção social. E fico à disposição. Vamos conversar, vamos rir um pouco. Vamos lá. Vamos começar o seguinte, comandante Jefferson. Quem é o comandante Jefferson? Cara, como pessoa, né, comum, participativa da sociedade, eu sou um cara que gosto muito de esportes, gosto muito da minha família, estamos sempre juntos. Comecei de baixo e cheguei num momento que da carreira plena, me sinto plenamente satisfeito do que eu já fiz na minha vida profissional. E como profissional, eu sou um cara que prezo pela justiça, né? Por mais que as coisas aconteçam, que você tenha que decidir de uma certa forma, às vezes por várias partes ou entre duas partes, eu sempre tento ser o mais justo possível, né? E correto nas minhas atitudes. Obviamente, por ser humano, a gente está factível a erros, né? E muitas das vezes as nossas decisões e atitudes, por melhores que nós pensamos estarmos fazendo, elas podem estar ao crivo de outras pessoas e não ser tomadas dessa forma. Então, para mim, eu acho que eu estou certo, mas para algumas pessoas eu posso estar errado, equivocado, né? E se realmente houvesse possibilidade na nossa vida sempre ter um feedback de tudo que a gente faz para si e para os outros, para nós sabermos se o que nós estamos seguindo o caminho certo ou errado, seria algo maravilhoso. Como nós não temos, nós temos que continuar sempre pelo nosso livre-arbítrio, né, de manter. Então, eu sou a pessoa que eu sou, um cara muito ligado, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto de ser participativo, gosto de ser visto, gosto de ver, gosto de falar, gosto de ouvir, gosto de discutir, gosto de debater, mas eu também gosto de dar muita risada também, porque eu acho que é legal, gosto de meter muita pilha nas pessoas, principalmente quando for para brincar, para mexer com ela, para tirar ela daquela caixa que ela se encontra ou daquela zona de conforto na qual ela se acomoda. Então, gosto de brincar bastante também. Pois é, falando em brincar, já vamos dando boa noite aqui para o Lindenberg, para o Leandro Leite, a Jacira Meneghelli, a Annelise também dando boa noite, Fábio. Fábio Davi entrou aqui e já começamos com a seguinte pergunta aqui, né? Primeiro, eu já vou emendar as duas. Como é que o comandante foi virar árbitro de futebol? E já estão dizendo aqui, foi pênalti contra o Canto do Rio, no primeiro jogo da final contra o Salto do Norte. Como é que a gente administra isso, árbitro Jefferson? Muito tranquilamente, porque assim, ó, vamos lá, por que eu comecei como árbitro, né? Isso, inclusive, faz parte do meu livro, né, que eu já escrevi, que eu fiz de uma árvore genealógica dos árbitros de futebol que estavam constituindo o quadro da CBF no ano 2005, e ali falei um pouco de cada um e para saber
inclusive o título do livro é De Onde Vem Essa Gente? Que é para as pessoas saberem, né, a história de cada árbitro, né? Por que que ele está ali apitando e como começou. E a minha ali eu contei, né, que eu estava fazendo academia de polícia militar para me formar oficial, e no último ano, que era o quarto ano já, nós vivíamos em período de internato, ou seja, de segunda a sexta na academia, sem sair, mas quando chegasse no quarto ano, a gente poderia ter a possibilidade de ir para fora do quartel durante a noite, arejar a cabeça, ver um mundo diferente do que aquele que a gente estava acostumado a ver dentro da academia, estudando e tendo as questões do militarismo muito intrínsecas na nossa vida ali. Ia ser uma válvula de escape. E aí veio o nosso comandante, novo comandante na academia, uma pessoa muito culta, dada muito às letras, escritor, inclusive, foi o fundador da Academia de Letras Militares aqui do estado de Santa Catarina, que é o coronel Roberto Rodrigues de Menezes, e nós fomos por ele incutidos a ter um estudo obrigatório. Ou seja, em vez de nós podermos, depois das aulas, sairmos para ver o mundo lá fora, ele obrigou que a gente tinha que ficar estudando até as 10 horas da noite. Se depois das 10 quisesse sair, poderia sair. Só que teria que acordar às 6 horas da manhã, então não adianta. Então era muito exaustivo ter que sair depois do estudo obrigatório. E aí alguns da minha turma começaram a pleitear para que pudesse ser aberto a saída, facultada a saída, desde que fosse fazer um estudo lá fora. E aí o coronel aceitou, e aí alguns foram fazer uns cursos superiores, direito, administração, economia, e outros não foram. Esses outros que não foram ficaram no estudo obrigatório na academia. Isso a gente viu que tinha uma brecha, mas a gente não queria ficar também no estudo obrigatório. Aí fomos lá de novo falar com o coronel se ele autorizava. Aí ele disse: não, tudo bem, não precisa fazer curso de graduação, pode fazer um curso técnico. Aí muitos foram fazer o que estava muito na moda naquela época, que era a informática, saber mexer com programação de Basic, por exemplo, né? Não era essa plataforma Windows e o Android que hoje nós temos, era aquelas plataformas bem básicas mesmo. E aí alguns foram fazer informática, outros foram fazer oratória, que também era importante, mas alguns ficaram na sala, e assim foram indo, a gente foi pedindo curso, aí ele foi liberando, até que no final ficou dois só, eu e mais um. E aí não tinha mais curso nenhum para fazer. E aí nós fomos lá pedir para ele se ele aceitava a gente fizesse qualquer curso que aparecesse. Aí ele aceitou. Aí o meu companheiro foi fazer. Meu companheiro não, né? Meu colega, né? Companheiro hoje, quando diz que é companheiro, é outra coisa. Meu colega, ele foi fazer danças gauchescas e eu fui fazer o curso de arbitragem. E aí fui para o curso, era para dizer que estava fazendo, mas acabei pegando gosto pela arbitragem e estou aí até hoje. Feliz, belo e formoso, e quero ir até os 60 anos apitando e não dando pênalti lá no canto do Rio. Pronto, simples. O Fábio Davi diz aqui o seguinte: o comandante Jefferson Schmidt é uma baita pessoa e bom árbitro. Obrigado. Ninguém se Obrigado. passa com ele, senão vai preso. Não, eu não carrego para dentro do campo o fato de ser militar. Obviamente que a gente leva ali assim é o jeito, né? A personalidade isso não vai te mudar nunca, né? Uhum. E então tu sempre vai ter uma postura e essa postura dificilmente vai mudar porque tu tá num jogo de futebol ou tu tá em algum lugar. Então é a questão de realmente saber se portar. Árbitro de futebol tem time? Eu tenho meu time, todo mundo sabe desde que eu comecei, nunca escondi, né? Nunca escondi. E não, agora é óbvio, né? Quando tu entra na arbitragem, tu aprende um mundo diferente do que aquele que o torcedor está acostumado a ver na tela de televisão ou numa arquibancada de um estádio. A gente vê o futebol de outra forma, a gente já começa pela o plano, né? A gente vê na mesma altura que os jogadores veem o jogo, então já a forma de ver o jogo já é diferente. A gente começa a conhecer os próprios atletas, as próprias equipes, e com isso você vai mudando os seus valores que até então você tinha em relação àquele clube, aquele atleta, até mesmo aquela torcida, aquele jornalista. Quer dizer, então, isso são adaptações que o ser humano passa quando ele entra numa esfera que até então era desconhecida para ele, e ele passa a pertencer àquela esfera. Né? Então, a arbitragem faz o cara crescer bastante, faz o cara ter jogo de cintura, certo? Faz o cara ser duro, sabe, o cara ser
saber interpretar um lance que, às vezes, para todo mundo não foi nada, mas para o árbitro foi, porque já feriu o que diz a regra, o torcedor não conhece a regra como um todo, nem o próprio atleta conhece, porque se conhecesse, ele não pediria que tivessem descontos quando o time dele está perdendo, né? Tem que ter acréscimo, mas ele pede desconto, né? E se acha o brabão, se acha o correto de ficar pedindo isso, né? Inclusive, né, já teve caso que um atleta estava em 42, 43, e ele chegou para mim, mas muito bravo. Tu tem que dar desconto, nesse jogo aí eu falei, quanto que tu quer? Aí ele disse, só no mínimo 4. Aí ele disse, ó, 45 menos 4, 41. Já estamos em 42, tá acabado o jogo. Pá, terminei o jogo. Queria me bater. Só que não pediu desconto, cara. Te dei desconto, pô. Pediu 4, eu dei 3 só. Tu vai brigar comigo? Aí veio os times deles todos. Não, é para vocês aprender a pelo menos saber reclamar, cara. Se tu não sabe nem reclamar, vai tomar na orelha. Então, é isso aí. E qual que é o time do comandante? Cara, o meu time é uma seleção, né? É o melhor time do Rio Grande do Sul, atual campeão. Já ganhamos ontem, vamos ganhar de novo. Agora a próxima final vai ser tricampeão gaúcho. Sabia, entendeu? Que o Alexandre tinha dedo meu nisso, sangue sabia. É azul, meu sangue é azul. Sabia que o Alexandre tinha dedo nisso. Tá certo, gremista, tá certo, gremista. Não, Marco, gremista não. Não sou Ué, gremista. azul? Não. Gremista, qualquer um pode ser. Até o Grêmio Atlético que topava lá é gremista. Eu sou campeão. Quando tu quiser falar, é campeão. Aí sim, aí tu tá falando como torcedor do time vencedor. Ah, tá. É que meu time tá numa fase que até o melhor quebra o braço para botar tipóia para não entrar em campo. Então, São Paulo tá numa draga que, pelo amor de Deus. Só nem Deus na causa, porque Deus tem mais o que fazer às vezes. Mas a gente aprende no futebol que tudo é cíclico, Marco. O São Paulo teve uma época de ouro ali, na época do Raí, cara. Pô, eles foram campeões brasileiros, campeões Libertadores, campeões mundiais. Eles fizeram o que podiam fazer naquela época, como o Flamengo fez aí praticamente no ano passado. E o Grêmio fez na década de 90, junto com o Palmeiras, dividido, e mais o Cruzeiro. Isso vai mudando, né? Hoje o Cruzeiro está na Série B, cara, para te ter uma ideia. O futebol é muito cíclico. Uma hora tu estás lá em cima, outra hora tu estás aqui embaixo. Mas isso muda. O importante é tu manter a paixão, né? Seguir o teu caminho e torcer sempre pelo teu time, pelos teus princípios esportivos. O comandante aqui, ó, o pessoal tá gostando. O Oscar te manda um abraço. Ângela Custódio. Oi, Ângela, tudo bem? O Eduardo Tavares, Gessé de Souza, o Marcelo Pires, Colofé, meu pai. O Fábio Varini, lá de Joinville, ele me faz uma pergunta aqui que, a grosso modo, é o gancho para a gente entrar na outra conversa que a gente vai ter. É possível descrever a sensação de sair para uma ocorrência, até porque tudo é muito imprevisto, é tudo muito imprevisível o que vai acontecer numa ocorrência. Então, eu faço duas perguntas para ti. Qual é essa sensação quando você tem um chamado que sabe que é urgente? E qual foi o chamado mais inusitado que o comandante já teve? Cara, assim, ó, eu vou falar pela minha experiência própria, né? Que nem é tanto o sentimento que a gente tem quando vai atender a ocorrência. O maior sentimento é quando a gente entra de serviço. Que quando a gente chega no quartel, se equipa, se arma. No nosso caso, como oficial, a gente sempre reúne a tropa, faz um briefing, conversa com eles, explica o que tem acontecido nos últimos 24 horas, furto em residências, furto de veículos, perturbações, vias de fato, coisas que poderão acontecer naquele dia que a gente está trabalhando, né? E a gente torce para que todo mundo cumpra o seu período de serviço e possa voltar para casa, para sua família, da melhor forma possível e, de preferência, do mesmo jeito que veio para o serviço hoje. Inteiro, vivo, isso é muito importante,
certo? E no decorrer do serviço, é obviamente que a gente também tem aqueles flash de sentimento, mas vai depender muito do tipo de ocorrência que nós vamos atender. Embora, antigamente, né, quando a gente chegava em algumas ocorrências, só pelo fato da polícia militar chegar, a situação já se resolvia. Principalmente aquelas brigas familiares, briga entre vizinhos. Hoje, a coisa tende sempre a evoluir. Primeiro, porque existe mais pessoas vendo a ocorrência e muitas delas com seu celular já filmando, tirando fotografia e já colocando no mundo, através da internet, o que está acontecendo naquele momento. Sem muitas das vezes o policial chegar já tendo o conhecimento da ocorrência como um todo. Então, hoje, devido à tecnologia e principalmente a cultura que hoje está se formando na sociedade, né, onde cada um quer ser um expoente, quer, como diz ali na gíria, né, quer mitar, né, quer se tornar mito, e jogando na internet uma coisa que ninguém viu até agora, uma ocorrência que está se desenrolando, né, para causar, né, na internet. É como muitos falam, lacrosfera, né? Todo mundo quer lacrar na Isso, internet. é isso que eu esqueci a palavra, ele quer lacrar, né? Lacrar. Então, essa situação, o policial tem que estar muito bem preparado psicologicamente para poder alinhar o seu conhecimento técnico com a ação que está ocorrendo ali naquele cenário que ele vai atender a ocorrência. E como muitas das vezes, assim como são os terceiros que não estão participando da ocorrência diretamente, mas indiretamente estão ali ao redor para poder participar de alguma forma, as pessoas que estão na ocorrência, elas também já não mais estão muito receptivas ao posicionamento da polícia, né? Elas sempre querem, às vezes, elevar o tom contra o policial, achar que o policial, se ele tomar uma posição ali, acho que não, está errado, porque todo mundo vai querer que o policial tome um posicionamento a seu favor, né? E não nunca o contrário. Mas muitas das vezes é a pessoa que está errada, né? Que ela que causou o problema para que o policial ali estivesse. E aí, quando o policial informa isso, ela se revolta, ela pode querer questionar, às vezes de uma forma veemente, ou às vezes até partir para o lado físico, de querer agredir o policial. E muitas das vezes também o policial, por ser uma pessoa, um ser humano, talvez possa, no lado emocional, às vezes perder as estribeiras, né, e poder evoluir para uma situação que não é a recomendada pela nossa instituição. Aí para isso existem nossas corregedorias, mas pode acontecer. Mas isso vai depender de ocorrência por ocorrência. E tem ocorrências que são muito gratificantes, né? Eu nunca tive oportunidade, mas eu sei de relatos de policial chegar no quartel chorando, né, de emoção, tremendo, porque ele conseguiu dar a luz a uma criança dentro da viatura ou dentro do carro onde a mãe estava sendo transportada. Então, isso aí, às vezes, é muito emocionante, né? Salvar vidas é muito importante também. Trabalhar em equipe também é muito gratificante. Às vezes, uma ocorrência, ela é resolvida com o envolvimento de mais de 3, 4, até 5 guarnições trabalhando, e todas elas muito bem alinhadas, criam o resultado que se espera. E aí esse trabalho de equipe pode chegar a arrepiar aquela guarnição que está ali. Não sei se tu lembra daquele caso do roubo à agência de Correios aqui, e que os delinquentes foram parar lá no mangue, e aí o nosso cachorro Brutus foi lá e achou o cara embaixo da água. O vídeo que foi divulgado, que foi editado por nós, ele expressa a ocorrência em si. Mas eu conheci o Brutus. Se todas as pessoas tivessem a possibilidade de pegar o vídeo na sua totalidade, iria haver a comemoração dos policiais ao término da ocorrência, a cada vez que pegava um dos bandidos, que eram 2, né? A vibração deles por ter dado certo o cerco, o uso do cachorro, ao encontrar o bandido, devolver o dinheiro para a agência do que foi roubado. Isso é fantástico, tá? O trabalho de equipe é muito gratificante para todo e qualquer policial. Comandante, assim, ó, nós temos a polícia
no Brasil, a polícia militar no Brasil e no mundo, né? A polícia no Brasil é a polícia que mais mata e mais morre. Isso é estatisticamente comprovado que existe muitos confrontos e é a polícia a polícia militar como um todo é a polícia que mais mata e mais morre. Partindo desse princípio de que algo está errado, claro que vai de estado para estado a composição, treinamento, investimento nessa polícia. Eu pergunto para o senhor o seguinte: o Estado brasileiro, ele valoriza de fato a segurança pública como deveria valorizar do ponto de vista de política pública? Ou o que falta para essa polícia não matar tanto e nem morrer tanto? Bom, vamos lá. Eu não quero usar a palavra valorizar, porque ela pode ter, às vezes, conotação financeira, certo? E eu não quero usar isso aí. O que eu acho é que tem que mudar a ótica. A ótica. E aí vai passar pela questão financeira, mas não a financeira do policial, e sim a financeira do Estado, que é a população organizada. Hoje é visto a segurança como um custeio. E quando, na verdade, gastar dinheiro do Estado na segurança é investimento. É isso que parece que os agentes públicos não observam ou não conseguem ser perceptível esta noção, que quanto mais ele investir ali na área de segurança pública, não só propriamente dito nas instituições, nos homens, né, mas em tudo que cerca a senda da segurança pública, da ordem pública, ele melhores resultados terá. Isso eles não, parece que eles não conseguem perceber. Agora, por que hoje existe, né, esse embate, né, social e acaba tendo uma certa impacto na mortalidade, tanto de um lado como de outro? É porque nós estamos vivendo numa guerra, cara. Nós estamos vivendo uma guerra onde a primeira fase dela já estamos em defasagem. Eu não vou querer dizer que nós estamos perdida ela, porque a gente sempre tem a esperança e sempre queremos lutar para que essa situação mude. Mas há uma defasagem muito grande no setor da senda policial, é a questão da drogadição, do tráfico de drogas. Essa é uma demanda social muito grande, maiores que as instituições propriamente dita, e o combate nosso é diário, mas toda vez que a gente apreende material de droga ou prende um indivíduo que está delinquindo através do tráfico de drogas, na mesma hora parece que surge um substituto. Né? A gente tira aquele indivíduo, aquele material de cena. Se tu voltar de novo naquele bairro, naquele local, naquela cidade, vai ter uma outra pessoa já traficando com outro material ali já, porque chega muito fácil essa droga no nosso país. E levando em consideração que o sistema de reeducação carcerária no nosso país, ele é uma lástima, né? Ele não consegue fazer com que o indivíduo que, porventura, transgrediu na sociedade e vai cumprir a sua pena num estabelecimento penal, ele não volta de lá, né? Temos bons exemplos, raras exceções, mas na sua grande maioria ele não volta ressocializado, ele volta às vezes até com mais raiva, porque sei lá o que se passou na vida dele lá dentro, ou o que ele deixou acontecer aqui fora com a família, isso afeta ele, mas ele volta já com muito mais interesse de continuar na criminalidade, de praticar o crime, do que voltar tentando buscar uma condição melhor de vida através do emprego, através do estudo, porque o dinheiro, né, fácil que se ganha no crime, no tráfico, no roubo, na receptação, é muito grande perto da concepção de tu poder buscar o teu dinheiro honesto através do estudo, do trabalho. Então, são várias dificuldades, eu cito essas duas, né? A forma de se ver investimento e custeio, e essa questão da ressocialização que não está funcionando no nosso país,
aí nós temos uma tese de várias vertentes para poder debater, certo? Uhum. E aí Até... onde é que acaba isso, Marco? Acaba ou numa viatura da Polícia Militar ou numa delegacia da Polícia Civil. Tá? Então, tudo acontece nesses dois lugares, desagam nesses dois lugares, né? E, obviamente, a violência que existe hoje no país, né, em relação à manutenção da criminalidade, para se coibir ou para se fazer frente, as técnicas e as táticas de polícia são sim embasadas em armamento, principalmente hoje um Uhum. armamento pesado. Na década de Uhum. 70, o nosso policial usava um 38 e uma carabina calibre 12. Hoje nós já estamos tendo que usar um fuzil 762, um 556, um .40, para poder trabalhando e fazer frente com os marginais que estão com armamento também dali para cima, né? Não são raros os vídeos que se passam, principalmente vindos do Rio de Janeiro, né? Trazendo lá nas favelas, nos morros, não que lá seja o estereótipo, né, de bandido, muito pelo contrário, mas são lá que eles se escondem, né? Conseguem um anonimato e estão lá em bailes funks, apresentando as suas armas, dando tiro para o alto, demonstrando todo o poderio para amedrontar a gangue adversa e também a própria instituição que representa o Estado, que são as polícias. Então é uma coisa Uhum. que a gente tem que conversar muito sobre isso. Aproveitando esse gancho que o senhor colocou da questão do sistema prisional, mandar um abraço aqui para a doutora Thaisa Schmitzi. O senhor é Schmidt. Ela vai no Schmitz. A doutora Thaisa. Tem um outro árbitro de futebol aqui, o Marcelino Otávio, meu parceiro de São Paulo, que agora está morando aqui em Blumenau. Fala, meu querido. Minha mãe é Ked, mãe Valquíria, Colofé, mãe. A doutora Bárbara, que é minha parceira dentro do Conselho da Comunidade, que é o órgão fiscalizador do sistema penitenciário, e a gente trabalha de fiscalização, de fiscalizadores, tanto do Presídio Regional de Blumenau, como a penitenciária industrial, e a gente hoje à tarde, tendo uma reunião com o Conselho da Comunidade em Pomerode, o presidente do Conselho lá nos trouxe um número que eu também não tinha, índice de ressocialização, de reincidência desses apenados que saem do sistema prisional, no mundo, em média, é de 70% o grau de reincidência ao crime. No Brasil, ele ultrapassa os 88%. Então quer dizer que nós estamos com menos de 20% de ressocialização. Né? Quase Ideal. 12%, 10%. Então, assim, é uma situação difícil, né, para se fazer frente. A primeira coisa que a gente tem que levar nisso aí é a estrutura, né? Blumenau até podemos dizer que ela é privilegiada porque ela tem tanto um presídio e como uma penitenciária. Para quem está nos ouvindo, existe uma diferença, né, entre presídio e a penitenciária. A penitenciária é aquelas pessoas que já foram condenadas, já têm a sua pena estipulada pela justiça e ela vai cumprir numa penitenciária. Já o presídio são aqueles indivíduos que ainda estão aguardando ou serem julgados ou serem encaminhados para outros locais porque estão apenas, talvez vão pegar o caso dos mandados de prisão por pensão alimentícia, né? Eles estão ali apenas até para que ele pague a pensão e volte novamente ao seio da família, né, da sociedade, sem precisar ir para uma penitenciária, certo? Então, quer dizer, os presídios... Então, Blumenau, nesse ponto, não vou dizer que esteja bom, é o melhor... Não, poderia ser melhor, mas ela ainda está perto de... muito melhor do que outras cidades próximas a nós, que não tem nem presídio nem penitenciária. E os seus presos são todos encaminhados para cidades como a nossa. E aí acaba tendo um problema para nós aqui, né? Então, assim, ó, é difícil solução do dia para a noite nisso. Mas há necessidade premente de se debater isso, de se buscar verbas, até para se dar condições melhores, né? Para quem trabalha nesse sistema penitenciário, que também sofrem das precariedades que lá tem. Eu tenho uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, mas antes mandar um abraço aqui para o vereador Ian Mantal,
Porra, Opa, tá dando moral para nós, hein, o vereador. vem. O Johnny Decano, hein? Nelson Decano na Teixeira, Câmara. decano. O parceiro, meu amigo de infância, assim, de colégio lá de São Paulo, professor Johnny Nelson, ele coloca, o Ronaldo Ferreira, ele coloca aqui, comandante, o problema das drogas é de saúde pública e não de polícia. O senhor compartilha dessa ideia? Olha, a partir do momento que consideram o usuário como um dependente químico, eu concordo plenamente. É na área da saúde. Mas a partir do momento que esse dependente químico ele pratica o furto, o roubo, a agressão física, né? Ameaça, extorque a própria família, aí já nós entramos na senda, sim, da segurança pública. Até porque a segurança pública ela abarca muito mais do que a tipificação penal que existe nos nossos códigos, né? A gente também faz a ordem pública, que não estão tipificadas ainda como penas, mas são carências que a Polícia Militar tem que atuar, certo? E então eu vejo o seguinte, ó, se nós tivéssemos apenas o dependente químico isoladamente, eu concordo plenamente que seria apenas um caso de saúde, teríamos que tratar esse indivíduo. Todavia, como nós não temos nesse cenário da drogadição apenas o usuário, nós temos também aquele que lucra com a doença desse indivíduo, temos aquela pessoa que é vítima dos malefícios que esse indivíduo, quando drogado ou quando na abstinência da droga, começa a fazer, certo? Então eu vejo que trabalha lado a lado a questão da saúde e a questão da segurança. Obviamente, nós temos que saber diferenciar nessa história quem é o bandido e quem é o dependente que precisa de um apoio de saúde para poder sair desta situação de dependência química, né? E para isso a gente conta, né, não com órgãos policiais, e sim contamos com órgãos de assistência sociais, apoios psicológicos, né, políticas públicas feitas pelos os órgãos governamentais, executivos, com apoio dos legislativos que fazem uma legislação que permita ter esse acompanhamento e melhoramento na condição de tratamento, como também no próprio judiciário, que vai poder dar melhores sentenças relativas a essas pessoas, conforme o histórico que chegam neles, né? Para poder decidir uma situação como essa, porque muitas dessas situações, às vezes, carecem de uma decisão judicial para ter a melhor solução possível. Muitos desses dependentes químicos, às vezes, nem querem serem tratados, né? E aí a família tem que correr atrás aí de uma internação compulsória, por exemplo, e carece aí de uma assinatura de um juiz para que isso possa acontecer. Mas Uhum. é assim, ó, eu não vejo única e exclusivamente só um caso de saúde, né? Poderia ser se nós estivéssemos falando única e exclusivamente de dependente químico, mas não é. É, é, Nós estamos eu sim. acho que eu acho que isso que o senhor coloca é algo muito importante de ser trabalhado, principalmente quando a gente busca representantes para o poder público, principalmente os políticos, né? Porque se a gente pensar que a prevenção, e aí a função da polícia militar propriamente dita é sempre a prevenção, né? Se a gente tivesse um Estado que trabalhasse a questão da prevenção propriamente dita, e aí, como o Johnny coloca aqui, que a ressocialização é importante, mas se o Estado investisse em escola, lazer, já ajudaria muito a diminuir principalmente essa questão de drogadição, por exemplo. A doutora Bárbara, que é minha parceira ali no Conselho da Comunidade, ela coloca que o senhor está muito correto quando coloca que o sistema prisional, muito bem colocado pelo senhor, sobre o sistema prisional e a necessidade de lançarmos um olhar mais atento também sobre os policiais penais e demais trabalhadores. Só o Luiz Vieira, ele pergunta, as facções criminosas já é um problema nos presídios de Blumenau. Luiz, eu falo por experiência própria de trabalho dentro dos presídios e do sistema prisional, de que é um problema nacional as facções criminosas, né? Então, se a gente pensar que o Estado ainda é muito falho
do ponto de vista nos morros, quando ele falta com política pública de saúde, educação, principalmente, as facções elas acabam dominando aonde o Estado falha. Se nós temos um sistema prisional falido, no meu ponto de vista, porque ele não consegue ressocializar, que é a principal função do sistema prisional, por óbvio, as facções criminosas acabam se fazendo presente no sistema. Comandante, o Kevin Caio, meu irmão, meu parceiro, meu irmão de faculdade, vocês são os irmãos de farda, nós somos os irmãos de terno, né, os advogados. Alguns, não é todos não, mas alguns. Ele manda um abraço para o senhor falando do trabalho dos escoteiros na Ricardo Schmidt. Sim, tá. Agradeço o abraço, retribuo também, né? O Grupo Escoteiro do Mar, Ricardo Schmidt, que leva o nome do meu pai, e isso eu agradeço aos organizadores do grupo, né? Começou da seguinte forma. Tem a Associação Asderv lá no Nova Esperança, né, que é dos servidores do DR, e eles abriram para nós a possibilidade de nos associarmos lá. E uma das coisas que eles nos pediram era apoio para que a gente pudesse transformar aquele ambiente lá em algo mais aproveitável, né? Algo voltado mais para a sociedade. E a primeira coisa que me veio na cabeça, por ter sido escoteiro, né, quando eu era novinho, é trazer essa ideia do escotismo para aquela região. Em Blumenau nós tínhamos 6 grupos, agora somos em 7. Na região ali da Fortaleza, Nova Esperança, já tinha 1, agora passam a ter 2, mas em Blumenau não tinha escoteiro do mar. Aí algumas pessoas vão dizer, mas aqui também não tem mar. Mas na verdade é só a modalidade que se expressa como sendo do mar. Mas na verdade ela traz, além daqueles conhecimentos básicos do escotismo, também estão agregados ali conhecimentos marítimos, náuticos, que na nossa região aqui, por ter tanta água, né, muitas águas, tanto desde o Rio Itajaçu, como os nossos ribeirões, os nossos córregos, muitas dessas situações traz um conceito muito grande de conhecimento que o jovem pode ter e que passa desapercebido dele. A água para ele hoje aqui é nada mais do que visual e não mais conceitual, que ele possa carregar na mente os conhecimentos sobre a água, sobre navegação, sobre orientação, sobre salvamento, sobre os perigos que a água pode dar e como você pode sair desses perigos, né? E aí o escotismo, né, da área do mar traz isso para aquela gurizada. Eu fui escoteiro do mar, né? Aprendi coisas que, se hoje tu perguntar para uma criança aqui de 12 anos em Blumenau, o que é proa, estibordo, bombordo, né? Não vão saber. Não vão saber porque não estão acostumados a lidar com isso. Embora, lá no litoral, filhos de pescadores, as crianças já sabem o que é isso, né? Então, o escoteiro vai trazer esse enriquecimento cultural para as nossas juventude, nossas crianças aqui da região. E na região da Nova Esperança, para quem conhece o bairro, um dos grandes objetivos nosso é reeducar na área ambiental as crianças. Por que eu digo isso? Muitas das casas ali foram construídas aos poucos e subindo um morro, sem levar em consideração a área de risco, sem levar em consideração as áreas de preservação ambiental, áreas de preservação permanente, as APPs, não levando em consideração o ângulo da cota, que numa enxurrada pode vir tudo isso abaixo, né? Com muitas chuvas. Então, as crianças estão ali vivendo, conhecendo aquela maneira empírica de ocupar o solo, sem ter o conhecimento. Então, no escotismo, a gente quer trazer para elas ali, primeiramente, como é que é a formação geológica, sem entrar, claro, profundo nesse conhecimento, mas dizer por que aquela região ali é montanhosa, aquele tipo de vegetação que tem ali, como é que ela se sucedeu naquela área, o que pode acontecer quando há um desmatamento numa cota acima de 45 graus, por exemplo, o que pode vir a acontecer futuramente, para que elas não façam o que os seus pais fizeram, pegar um conjunto de tábuas, mais algumas telhas, e pregar e ficar morando lá em cima, ao perigo que é. Então, assim, esse é um trabalho que a gente quer fazer ali crescendo, né? Junto com o chefe Júlio, Sandro Júlio,
para que dê tudo certo para nós ali, né? Com aquela criançada ali. Tá certo. Comandante, o meu pai Marcelo ali, ele colocou para mim uma pergunta. Hoje, o que nós temos de efetivo policial para Blumenau? E depois eu vou entrar numa outra questão muito importante. É ideal, não é? Qual é a defasagem hoje que nós temos de ronda ostensiva, de efetivo policial para nós aqui da cidade? Bom, isso são dados estatísticos, né, que a gente guarda com muito zelo, né? Porque se eu disser para ti que nós temos 1.000 homens agora trabalhando, eu posso estar passando uma sensação positiva, mas que não é a real. Eu posso te dizer para ti que eu estou trabalhando com 2 homens na cidade, te passando uma sensação negativa, que não é a real. Então, assim, ó, dependendo de como for dito que nós temos um efetivo tanto, com tantas viaturas na rua, pode ser mal interpretado. Porque nós trabalhamos não só com o número de efetivos, mas com todos os números produzidos, né, estatisticamente na nossa cidade. E temos que trabalhar com inteligência, com tecnologia e tudo. Mas o grande diferencial é que a gente pode dizer categoricamente que o efetivo hoje que nós temos, ele pode ser sim melhorado e deve ser melhorado. Haja vista, por exemplo, somos 35 bairros na cidade. Uma matemática simples, quantas viaturas nós teríamos que ter trabalhando por turno? Uma em cada bairro. Então teria que ter 35 viaturas. E nós não temos 35 viaturas trabalhando no dia a dia. Temos sim viaturas que se sobrepõem e fazem o trabalho de patrulhamento preventivo em todos os 35 bairros, atendendo ainda por cima ocorrências e agora fiscalizações referentes ao Covid. O nosso efetivo hoje é muito bem preparado tecnicamente, muito motivado, acho que isso é o mais importante, é bem motivado o nosso efetivo. Todavia, a gente sabe que, em termos numéricos, está bem aquém do que seria necessário. Para uma cidade metrópole como é Blumenau, com cerca de já 360 mil habitantes, nós teríamos que ter uma quantidade maior de policiais. Será que eu fiquei sozinho agora na live? Estou de dono da live? Desculpa aí, acho que o Marco caiu. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, falando sobre a polícia ali, é importante ressaltar que a polícia militar ela se faz presente, né? Às vezes não fisicamente no local, mas a sua presença é sentida, porque nós temos muitos canais, né, trabalhando na sociedade. Por exemplo, as redes de vizinhos, que nós temos na cidade, quando eu cheguei aqui eram 120, agora já são 560, 70 ruas com a rede de vizinhos, e nós temos também os consegues, que são pessoas que se organizam. Ô, Marco, voltou, Marco? Voltei. Eu fiquei tocando a live aí sem a tua presença, né? Já tá indo. Para não ficar aí perdido no ar, né? Então eu estava falando que a polícia militar, às vezes, ela é sentida na sociedade, não apenas pela sua presença, mas sim pelas relações que ela tem na sociedade como um todo, né? E citei 2 exemplos, que é a rede de vizinhos. Hoje nós não precisamos estar patrulhando 580 ruas que temos na cidade, né? Quando eu cheguei aqui tinha 120 e eu consegui quadruplicar praticamente o número de ruas com rede de vizinhos, junto com as equipes da Polícia Comunitária, a quem eu agradeço profundamente o apoio que tem nos dado no comando do 10º Batalhão. Também os consegues, que são pessoas da sociedade que voluntariamente se reúnem e tentam tratar os seus assuntos de segurança junto à comunidade e levam para a Polícia Militar as demandas mais prioritárias, aí a gente atende. Então são situações que a gente não precisa estar lá, mas ao mesmo tempo nós estamos, certo? Que bom que se isso pudesse fazer em toda a cidade, mas a gente ainda também carece de pessoas voluntárias que queiram trabalhar nesse setor aí para ajudar, não só a Polícia Militar, mas também a sua própria comunidade, né? O seu bairro, a sua cidade como um todo.
Comandante, tem uma questão que é só para a gente dar uma pincelada nas discussões, tanto a mãe Valquíria como o próprio Johnny coloca que essas questões das moradias é uma questão social propriamente dita, porque as pessoas realmente hoje há um déficit muito grande de moradia hoje no Brasil, e Blumenau não seria diferente, e as pessoas acabam, de fato, como a mãe coloca, se amontoando em lugares impróprios geograficamente, porque há falta de programa de moradia do governo. Então, isso é fato. Por isso, a importância de conscientizar as crianças de que alguns lugares realmente não são próprios para moradia, mas outros buscar alternativas para isso. Desculpa, galera, caiu questões técnicas, mas comandante aí já é safo, já consegue. Daqui a pouco nós vamos ter a resenha do polícia, nós vamos fazer a resenha do comandante. Comandante, a gente vive um mundo binário. Oi. Posso pegar um gancho que tu falou ali da questão Por favor. da falta de habitação, e aí algumas pessoas têm que se sujeitar a morar em alguns lugares que não seriam propícios, né, para ela. Me permita, né? E o que eu vou falar aqui não é no intuito de atacar A ou B, não é no intuito de querer ressaltar uma questão política, partidária, de posicionamento contra gestor A, gestor B ou um gestor C, mas nós temos uma situação que não é prioritária somente de Blumenau, existe no Brasil como um todo, mas existe solução. E o plano diretor de Blumenau, ele é pioneiro nisso, porque ele apresenta, se não a solução ideal, mas parte dali, talvez o primeiro passo para se tentar solucionar o problema desse da habitação, que são os condomínios Minha Casa Minha Vida. Nós temos inúmeras pessoas que carecem, que dependem desse tipo de moradia, mas hoje, devido a uma má gestão em anos anteriores, foram colocadas como reféns de alguns marginais. Foram colocadas numa fortaleza que induz muito mais força para bandidos do crime organizado do que, propriamente dito, para a sociedade civil e os órgãos institucionais, sejam eles de amparo, de apoio ou até mesmo os de polícia. Vou citar um exemplo. Existe sim uma demanda muito grande de habitação condigna em Blumenau, mas em compensação, num dos maiores condomínios que nós temos aí de residências populares, temos cerca de 80 apartamentos lacrados, fechados, que estão lá porque quem morava ali ou foi expulso pela bandidagem ou não quis mais morar ali e conviver com aquela criminalidade que tomou conta do local. Lacraram os seus imóveis e foram embora. Não venderam, não conseguiram passar para outros, não sei se estão pagando financiamento, mas está lá os imóveis vazios, lacrados e pessoas precisando aqui na fila. Então eu acredito isso muito a um desleixo, né? Uma má administração das pessoas que são responsáveis pela existência desses condomínios, né? Principalmente de quem obteve lucro com a venda deles, com o financiamento deles, e quando se vai procurar, simplesmente diz, eu só fui o agente financeiro. Eu não sou o responsável legal pelo imóvel. Se o imóvel não está sendo ocupado ou não, para mim não importa. Importa é que a prestação está sendo paga. Mas isso não é uma forma, não é uma política pública mais correta para tratar com pessoas, principalmente aquelas que carecem daquele lugar ali. Então nós temos que dar uma olhada muito grande nessa situação aí da habitação, porque existem soluções, sim, lá no nosso plano diretor da cidade de Blumenau, no qual eu participei da revisão e colocamos lá 17 sugestões, e elas 17 foram, sim, acatadas, que trata sobre ordem pública, mas por falta, né, de visão além do alcance, vontade política, as coisas parecem que ficaram só a nível daquela lei, né? Mas você, Marco, como jornalista, como advogado, você iria amanhã, qualquer horário do dia, não vou nem falar da noite, do dia, você seria capaz de entrar num condomínio
que eu te dissesse que tem aqui na cidade, lá na área sul, sozinho você vai lá? Ou você teria um certo receio de entrar lá? Sim, sim, eu entendo o que o senhor Agora, está falando. agora imagina as pessoas de bem que moram nesses lugares, que se tornam reféns dessas pessoas ali. Então é uma questão preocupante, Fazendo mas até tem solução. fazendo até um paralelo, né? É quase que dizer que são as favelas de concreto, que as pessoas, por muitas vezes, nos morros cariocas, tem lá as facções criminosas, tem o crime muito próximo do cidadão de bem, e aí as pessoas olham para as favelas pensando que, né, essa questão da criminalidade, né? Então talvez seja até um paralelo. Nós não temos muitas favelas naquele estereótipo, né, da paulistano ou carioca, mas a gente tem essa realidade que são os prédios aqui. E aí, pegando um gancho do que tu colocou, dessa questão de sempre fazer... Beijo, Osni, saudade de ti também. Fazendo esse paralelo, fazendo esse gancho com o que tu colocou no início da sua fala, você falando assim, eu não quero tomar partido, não estou tomando partido, sempre tentando... A gente sempre precisa explicar, fazer uma introdução para fazer uma crítica ou um elogio a um poder público, seja ele federal, municipal ou estadual. Tá muito chato viver nesse mundo binário? Esse mundo binário que a gente se colocou. Como é que o comandante Jefferson, né, atuando na principal força de segurança de Santa Catarina e representando as forças de segurança do Brasil, como é que é trabalhar nesse mundo binário, onde, por exemplo, a pauta do momento, vidas negras importam, porque a luta contra o racismo hoje é mundial, tendo em vista várias mortes acontecendo de forma violenta pelas forças policiais americanas, por exemplo. Como é que é viver nesse mundo binário? A contra B, direita contra esquerda, Corinthians contra Flamengo, Grêmio e Caxias. Como é que o comandante Jefferson atua e pensa dessa forma, pensa sobre o assunto? Existem duas formas que você pode trabalhar. A primeira, na prevenção, e a outra na forma repressiva, da repressão. Na prevenção, que é na maioria do tempo, certo? O 90% do nosso trabalho é prevenção, o policial ele atua como mediador. Ele nunca expõe, ele nunca coloca na situação como policial o seu pensamento, o seu sentimento e o seu desejo. Ele coloca ali sim o que o ordenamento jurídico determina para que o policial se atue, intervenha numa determinada situação. Às vezes até mesmo discussões acaloradas, um policial, né, na sua posição, ele tem que colocar-se como um mediador. Para quê? Para que aquela situação que pode ser uma simples conversa não descambe para uma discussão e, quiçá, uma agressão que possa ser verbal ou até mesmo física. Então, como policial, a palavra nossa mais é paciência, negociar, mediar, ouvir, né? Conhecer os lados que estão ali em dicotomia e poder sempre atuar de forma proativa. Né? As partes devem sair insatisfeitas com a presença do policial. Então, isso 90% é do nosso trabalho. Todavia, nem sempre se consegue isso. E muitas das vezes nós temos que usar das nossas técnicas repressivas para que esse mundo chato, esse mundo binário, se estagne e não evolua para delitos, quebra da ordem pública, depredação do patrimônio particular ou público. E aí a Polícia Militar também está preparada para isso, porque nós temos esse arcabouço de conhecimento no qual todos nós somos formados e forjados a, primeiro, prevenir, negociar, ouvir, mediar. Deu? Pô, perfeito. Não deu? Nós temos que salvaguardar o ordenamento jurídico e a ordem pública que vai dar a harmonia social para a comunidade como um todo, não só aquelas partes que estão se degladiando ali por qualquer motivo que seja, né? Seja político, religioso ou até mesmo patrimonial, certo? Ou até mesmo criminal, um assaltante e uma vítima ali, que às vezes, como aconteceu ontem aqui, nós tivemos uma situação
onde um assaltante entrou no estabelecimento de venda de motos e o comerciante conseguiu se desvencilhar das amarras e pegou a arma e efetuou disparos contra o bandido ali, né? Então é uma situação que evoluiu, graças a Deus evoluiu para o lado bom, para o lado do bem, né? E quem saiu ali mal na situação foi um marginal, um bandido, que agora a justiça vai pegar, vai ter conhecimento dos fatos, vai ter conhecimento da vida do indivíduo, por que ele fez aquilo, por que ele não fez aquilo, e vai tomar uma decisão. Mas a Polícia Militar, nesse momento ali que ela tem que atuar, ela tem que preservar a vida, primeiramente, da pessoa de bem, e segundamente também a do marginal, para que ele possa, no caso de que ele levou 2 tiros, ter o socorro necessário para que ele possa ter o seu suporte de vida garantido. Comandante, mantendo a pergunta da questão binária, e a questão binária política propriamente dita, tendo em vista hoje que conseguimos a proeza, isso nível mundial, em transformar uma doença como o Covid numa discussão política, né? A contra B, B contra C, e aí vai. Nesse gancho, a pergunta da Bárbara, da doutora Bárbara, coloca assim: comandante, quais são os impactos da pandemia na corporação, especialmente sob o viés do efetivo dos policiais afetados diretamente ou indiretamente pelo Covid? E eu emendo uma segunda pergunta que é complicado para a Polícia Militar, principalmente para a Polícia Militar, ter que ser esse órgão fiscalizador desse pessoal que ainda não se ligou que a doença é séria? Tá, então vamos por partes. Tem várias nuances as perguntas aí, né? Quais são os impactos do Covid? Olha, os impactos vão desde os econômicos, que são os mais vistos, assim, né? Que as pessoas todas elas sentem, né? Porque nem todas foram contaminadas, mas todas elas vão sentir ao mesmo tempo o impacto econômico. Muitas pessoas perderam o emprego sem sequer ter contraído o vírus. Então, o econômico tem, o da saúde, obviamente, porque mostrou que os nossos governos, aí não estou falando do governo atual, né? Porque não é culpa só do governo atual, porque isso vem uma coisa de muito tempo, né? A defasagem na área da saúde, onde nós temos que controlar que não haja uma contaminação muito grande para não ocupar um nicho de leitos que nós temos, que são os casos do nicho da UTI, que nós temos disponíveis para a sociedade, quando na verdade nós deveríamos ter muitos mais leitos, né? Mesmo não tendo essa pandemia. Então, quer dizer, isso expôs uma fraqueza do nosso sistema de saúde. Mas existem meios para se poder contornar essa situação. Qual foi o meio de se contornar? As medidas restritivas para que a curva de contaminação ficasse achatada ao longo do tempo. Se nós olharmos que alguns países da Europa levaram 1, 2 ou até 3 meses para que a pandemia lá chegasse, fosse ao pico e do pico declinasse e lá voltasse uma situação normal. No Brasil, nós estamos indo já para o 5º mês. Isso quer dizer, houve um sucesso, sim, então, nas políticas que achataram a linha de contaminação e puderam jogar no espaço-tempo maior para que a gente pudesse me faltou a palavra aqui agora, comportar as pessoas que necessitassem de ajuda, né, na área da saúde e pudesse ter que usar uma UTI. Então, nesse ponto, eu acho que foi um sucesso. Mas foi um sucesso aos trancos e barrancos, a custo de muito sacrifício de muitas outras pessoas que não estavam ligadas diretamente, né, nessas ações, mas foram impactadas pelo comportamento. A questão comportamental. Muitas pessoas que a gente tinha como pessoas, vamos supor, equilibradas, referente, não, essa pessoa, se caso ela passar por um momento de pressão, ela vai saber se portar. Quando nós chegamos nessa situação de Covid, passada 1, 2, 3 semanas, lá no início, essas pessoas já estavam com um nível de estresse elevadíssimo. E, por outro lado, nós temos aquelas pessoas que, em vez de ficarem estressadas por preocupação, ficaram estressadas e criaram ansiedades, e essas ansiedades levaram a comportamentos nocivos e que são de tentar dar um descarrego na pressão, foram fazer festas, se embriagar, chamar amigos, fazer a perturbação, incomodar os vizinhos, certo?
e muitos até achando graça, fizeram lives, fizeram brincadeiras com a perturbação, ó, o Covid está na cidade, mas eu estou aqui me divertindo na laje. Quer dizer, então, a mudança de comportamento que a gente vê socialmente, que aconteceu em determinados indivíduos, é gritante. Isso, para mim, eu computo também como um impacto do Covid. E aí vem aquela pergunta de como é que a polícia militar atua, como é que ela se sente atuando em cima destas pessoas que tiveram o seu comportamento, de um lado, tolhido pelas medidas restritivas, e, por outro lado, é uma forma de escape, uma válvula de escape que elas estão tendo para extravasar a pressão que estão sofrendo, certo? E a Polícia Militar tem que ir lá atuar, fiscalizar, sendo que são pessoas notoriamente de bem, são pessoas que não são bandidos, que não são marginais, mas estão passando dos limites do aceitável para se viver numa harmonia social. Então, isso é uma situação difícil de lidar. Outra situação difícil de lidar é com a questão do empresariado, né? Porque os empresários são força motriz para qualquer cidade. E a nossa aqui, principalmente, o setor tanto do empresário de industrial, que são aqueles que dão emprego para milhares de pessoas, quanto aquele de médio porte, e principalmente os de pequenas empresas, né, e as startups que Blumenau tem, que também vivem, né, dessa economia empresarial, que nós temos que também fiscalizá-los por algumas medidas restritivas. Então a gente entende o lado deles, né, que, pô, queira ou não queira, dá um retrocesso, eles têm que repensar todo um planejamento que eles já tinham anteriormente, e ainda por cima agora, com a faca da fiscalização em seu cangote. Então a Polícia Militar ela tem que ter um discernimento muito grande para poder atender isso. E não foi ao léu, não foi por acaso que as nossas doutrinas também tiveram que ser modificadas, foram estabelecidos protocolos para que a gente pudesse dar tempo ao tempo para que empresários, indivíduos da nossa sociedade pudessem se adaptar ao novo normal. Inclusive, nós não atuamos com ferro e fogo no primeiro momento, nós sempre passamos a orientar, participamos de campanhas de distribuição de máscaras, né? Teve um grupo de costureiras aqui na cidade que fez máscaras, confeccionaram mais de 100 mil máscaras. Nós, o Exército, a Defesa Civil, conseguimos trabalhar com eles para que a gente pudesse também distribuir essas máscaras na parte da prevenção. Orientamos muitas e muitas situações, pessoas, estabelecimentos comerciais, demos muita entrevista, fomos para a mídia, trabalhamos abertamente com a mídia, repassando todas as orientações que vinham e determinações a nível de Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, né? Também as do município, quando nós passamos a participar da força-tarefa em apoio à força-tarefa que a prefeitura aqui estabeleceu. Mas o que a gente nota é que, se por um lado a pandemia nos afetou negativamente, por outro lado, vou falar da minha instituição, não posso falar das outras, né? Nós conseguimos crescer doutrinariamente e conseguimos crescer no relacionamento com a população. Eu sei que existem relatos de pessoas na cidade que podem até ficar chateado com o que a Polícia Militar fez, mas é um número muito ínfimo perto da grandeza das coisas boas que a minha instituição fez durante essa pandemia até agora e continua fazendo. Então, esse é um ponto. O outro e último ponto ali das perguntas é como isso afetou o nosso efetivo. O nosso efetivo recebeu, sim, carga de contaminação. Tivemos policiais que foram contaminados, tivemos policiais que tiveram contato com pessoas contaminadas, e o nosso protocolo de saúde fez com que a gente afastasse. Então, a sorte é que sempre foram em grupos pequenos em relação à contaminação. Mas nós temos e ele é variável, né? Abaixa um pouco, aumenta um pouco, mas ele é variável. Nós temos um outro grupo que nós tivemos que afastar também, que são aqueles policiais que têm algum tipo de comorbidade. Porque dos critérios que foram falados pelas equipes, pelas autoridades de saúde, é que quem tem comorbidade entraria em grupo de risco.
Então, como nós estamos lidando na rua no dia a dia, essas pessoas nós tiramos, e é um grupo fixo, né? Não, é imutável. Então, esses homens, nós, em tese, nós perdemos para o trabalho. Além do que, por sermos militares, nós sempre trabalhamos com margem de segurança. Sempre fizemos um planejamento levando em consideração plano A, plano B, plano C, para os diversos cenários que podem aparecer. Então, um dos cenários que nós tínhamos, o pior de todos, por exemplo, é que se as minhas guarnições, todas elas estivessem contaminadas e não pudessem trabalhar, eu teria duas situações. Ou eu teria que pedir reforço de fora da cidade, mas lá também correria o risco de também estarem contaminados, ou eu teria que ter na carta, uma carta na manga, que seria uma equipe de reforço aqui mesmo no local, para poder vir atender. Então, o que nós fizemos desde o início? Criamos um grupo de reserva. Nós estabelecemos um determinado número de policiais que periodicamente se faz rodízio para que eles fiquem fora do perigo, do risco, em suas residências, porque se caso eu tiver uma contaminação aqui elevada na minha tropa que está aqui agora, eu retiro ela de cena e trago aquele grupo de reserva. Então, hoje eu estou trabalhando com 3, 4 tipos de efetivo. E a gente tem que trabalhar conforme isso vai se mudando, porque é dinâmico, com exceção daquele grupo da comorbidade que se permanece inalterado, né? Que são os mesmos que têm as comorbidades desde o início e vão ficar em casa, afastados por serem grupo de risco até o final dessa pandemia, que a gente espera aconteça ainda esse ano. Espero ter respondido todas as perguntas, porque eu fui respondendo conforme fui lembrando. Só vou corrigi-lo, permitir corrigi-lo. Por favor. Não sou jornalista. Dono da verdade. Ninguém é. Tá. Não, mas daí assim, olha só, a partir do momento que nós dois aqui agora estamos fazendo uma live para debater um assunto, nós entramos sim na senda do jornalismo. Né? Não há necessidade, inclusive tem uma súmula que não há necessidade de ser formado em jornalismo para poder estar atuando nas mídias, né? Divulgando, levando trabalho, levando notícias, né? Então, como você trabalha nessa cena, você tem um programa semanal que você leva um divertimento, você leva conhecimento, você agrega conhecimento às pessoas através das notícias que você leva, você, jornalisticamente, você é atuante, você é ativo. É o meu pensamento, né? Pode ser que eu não sou o dono da verdade, né? Gente, comandante, eu só tenho mandar um abraço aqui para o Johnny. O Johnny tá em polvoroso. Eu vou fazer uma live só contigo, Johnny. Cláudio, meu irmão, um abraço para ti também. Pessoal, sim, Luiz, é algo que a gente precisa pensar sempre, né? São 118 mil pessoas que morreram e, infelizmente, existem 118 mil famílias que estão chorando a perda dos seus entes. O Fábio Varini coloca que terminamos a semana com o pai Neymar, o pai off, o Neymar. Fomos sacudidos por mais uma atrocidade nos Estados Unidos. E como policial, qual a sua opinião e como seria a abordagem? Na verdade, Fábio e todo mundo, é com muita dor no coração que eu agradeço imensamente o comandante Jefferson por ter subido a minha régua de autoridade e de conteúdo para a próxima semana. Então, o senhor me trouxe um grande problema, porque eu vou ter que melhorar a régua, então, no mesmo nível, né? E eu sou da categoria subóbito, como diz o Alexandre. Eu sou o subóbito, então eu tenho que melhorar minha qualidade aqui. Mas eu quero agradecer a todos que estiveram presentes conosco aqui na live. Comandante, mais uma vez, muito obrigado pela deferência. E provavelmente eu vou chamá-lo para que tem outros assuntos que a gente precisa tratar. Não, tranquilo, eu agradeço mais a conversa, o espaço que tu nos cedeu para isso, né? Não sou candidato a político, não precisava de espaço, mas eu agradeço porque eu levo a imagem da corporação, embora eu não esteja fardado hoje aqui, porque já estou no recinto de casa, né? Mas eu agradeço muito por ter lembrado do 10º Batalhão, por ter nos trazido essa oportunidade de poder falarmos um pouco do trabalho que nós fizemos e de poder nos interagir com os teus telespectadores aí, teus internautas. Isso é importante para nós, porque, como falei, assim, a Polícia Militar,
ela não vende segurança, tá? O nosso produto que a gente vende, a segurança, ela não é vendida por quilo, por litro, por metro, é por sensação. As pessoas que hoje puderam me ver aqui e ouvir falando, elas se sentiram, nesse momento, seguras, mesmo eu não estando fardado e mesmo elas estando dentro de suas casas. Esqueceram que o mundo é violento, esqueceram que o mundo lá fora é perigoso. Porque a Polícia Militar é isso, ela leva sensação de segurança, né? E quiçá a gente possa conseguir levar para a nossa Blumenau, né, por mais um tempo que eu quero ficar aqui, além dos 4 anos que eu já estou no comando, essa sensação sempre para todos os cantos de Blumenau. É utópico? É utópico, mas se eu desistir, quem vai fazer, né? Então nós temos que estar sempre motivados. Sonhamos com um mundo sem racismo, tanto o pardo, comandante Schmidt, como o negão aqui, como o preto Marco Antônio, e todos os pretos e brancos e seres humanos fantásticos que assistiram essa live até agora. Fabiana, você chegou atrasada, viu? Vou pegar no teu pé. Minha irmã, lá de São Paulo. Eu vou te pegar depois, tá? Ó, estão cobrando que a gente tem que falar do VAR, estão falando que a gente tem que falar sobre mais questões de polícia, portanto, eu estou crente que eu vou ser cancelado por alguns, porque agora vivemos tempos de cancelamentos, né? Eu tenho um carinho muito especial pela Polícia Militar de Santa Catarina, eu tenho um carinho muito especial por muitos irmãos que trabalham na corporação e tenho muito respeito pela Polícia Militar, apesar de todos os problemas que existem, não só dentro da Polícia Militar, mas dentro da OAB, que fazem parte de uma sociedade como um todo. Vidas negras importam, sim, Johnny, e é por isso que a gente está trabalhando muito, tanto o Coronel Jefferson, como eu aqui do outro lado da OAB, como advogado, mas os dois caminhando para uma sociedade justa. Muito obrigado, comandante, pela oportunidade, e provavelmente nós voltaremos a nos conversar muito mais vezes. Muito obrigado, boa noite a todo mundo, pessoal. Obrigado, comandante. Valeu, abraço, forte abraço para todo mundo aí.